Boa noite, meus queridos, tudo bem? Estou aqui com mais uma palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Amém? E o tema dessa palavra hoje é impactante para você. Eu quero te perguntar hoje, como o tema desta palavra, quais os milagres na sua vida que você tem esperado? E o tema desta palavra hoje é: não duvide do seu milagre. Amém? A palavra que eu quero começar lendo com vocês está em Gênesis 18, a partir do versículo 11. Amém? Aonde a palavra vai falar assim: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria, pois, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Eu quero voltar em um versículo importante para a sua vida, aonde o Senhor lhe pergunta algo para você: há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa difícil para Deus? Meus queridos, eu quero dizer para vocês, Sara, mulher de Abraão, ela andava com um homem de fé. Ela andava com um homem que jamais questionou a Deus. Ela andava com um homem que teve que arriscar a sua vida. Deixou uma terra já pronta, aonde seu pai tinha deixado tudo para ele ali, aonde Abraão teria deixado famílias, parentes, para seguir a uma terra que Deus o preparará, para seguir a um lugar onde Deus o preparará. E Abraão ouviu a voz de Deus. Ele não viu a Deus nos primeiros momentos como anjo. Abraão não via a Deus nos primeiros momentos através de homem. Abraão não viu a Jesus naquele momento como nós vimos no passado recente, como nós podemos ver hoje. Porque Deus, ele naquele tempo, ele se manifestava pelo ouvir, ele se manifestava pela voz. E somente aquele que confiava verdadeiramente em Deus, somente aquele que tinha um coração puro, aquele que tinha um coração íntegro a Deus, podia ouvir a voz e interpretar como a voz de Deus, a voz do Deus verdadeiro. Amém? Então, o que impediu Sara durante o seu tempo de ter Isaac foi a sua própria dúvida, foi o seu próprio medo de tentar gerar o seu fruto, de tentar gerar o seu Isaac, por causa da sua idade, por causa do seu tempo, que já tinha cessado o tempo das mulheres de ter filho. Talvez o tempo daquelas mulheres de terem filhos era até os seus 40, 50 anos. Hoje, para uma mulher ter filhos, é até os 45, né? Se fala. Depois já começam a chamar a mulher hoje de estéril, né? E as mulheres têm que correr atrás de outras formas de ter filho. E Sara passava por esta forma, passava por esta luta. Então, Deus, ele pergunta para Sara, Deus, ele pergunta para você: alguma coisa difícil que eu não possa fazer na sua vida? Meus queridos, se nós voltarmos a contextos anteriores, lá em Gênesis 6, 8, em Gênesis 6, 12, Gênesis 6, 8, vai falar que o Senhor, ele achou, porém, graça aos olhos do Senhor. Por quê?
Porque em meio a um mundo a ser destruído, a um mundo onde não se achava pessoas justas, onde não se achava mais pessoas puras, pessoas íntegras, onde não se achava mais pessoas que se dedicavam a Deus, que as pessoas se venderam às suas próprias concupiscências, às suas próprias obras da carne, aonde as pessoas já não mais buscavam a Deus como Noé buscava. Então, imagina aonde Deus ficou sem se manifestar ali com seus filhos durante anos, e Deus ele aparece ali em uma voz a Noé, dizendo: Noé, eu destruirei esta terra daqui um tempo. Olha, Deus ele não determinou o tempo, Deus ele não determinou o dia nem a hora para Noé. Noé simplesmente confiou e construiu a arca simplesmente da forma que Deus ordenou a Noé. E a palavra nos conta, nos revela, se nós nos aprofundarmos na história, que Deus ficou sem ter uma comunhão, uma palavra ali com Noé, até que Noé terminasse de construir a arca. Então, ou seja, pensa na confiança e na perseverança de Noé de ter construído aquela arca durante 100 anos sem ouvir a voz de Deus. Ele poderia ter pensado como qualquer um de nós: eu tô sozinho, como que eu vou fazer essa arca? Só eu? Como que eu vou fazer essa arca durante 100 anos se Deus não se comunicou mais comigo? Até já vai ser destruída mesmo? Então eu vou largar tudo pra lá. Noé poderia ter pensado assim. Mas não, Noé decidiu confiar na voz do general de guerra, na voz de Jeová Jireh, aquele que proveu a madeira para ele, aquele que proveu para Noé todos os materiais que ele precisava. Porque Noé, ele não olhou para as circunstâncias. Noé, ele não olhou para a sua idade como Sara olhou. Noé, ele não olhou para o tempo de cessar ali a sua integridade. Noé não se aposentou ali como Sara já se aposentava, né? Sara se aposentava de ter filhos, e Noé poderia ter se aposentado, né, da sua comunhão com Deus, mas não. Ele demonstrou a sua integridade, a sua comunhão com Deus. E a sua integridade, a sua comunhão, a sua pureza atraiu a graça do Senhor para a vida dele. O que significa graça? Uma misericórdia, um amor não merecido que Deus trouxe para Noé. Mas como Noé não merecia? Porque a palavra fala que toda a carne estava corrompida naquele tempo. Depois que Adão e Eva pecou, depois que Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, toda a carne se tornava amaldiçoada. Mas aqueles que buscavam a Deus com integridade, com perseverança, encontravam a santidade, encontravam a comunhão com Deus, como Enoque, como Matusalém, como outros antes de Noé, puderam se encontrar face a face com Deus, porque perseveraram mesmo depois dos seus antepassados terem pecado, terem se destruído. Ali nós vemos um mundo que estava prestes a se destruir, e Noé foi agraciado do Senhor. Eu quero dizer para você hoje, a sua família pode ser agraciada hoje do Senhor. Você pode ser agraciado do Senhor hoje, se você colocar o seu coração no Senhor, se você decidir ser íntegro a Deus, se você decidir se aproximar a Deus. Mas todos pecaram. Mas a palavra diz que Jesus
já pagou um alto preço por nós lá e agora já estamos salvos. Muitos têm se cegado por causa disso. Muitos têm tirado o seu óculos e vivido como se já estivessem com as suas visões perplexas, com as suas visões agraciadas, estando ainda cegos, estando ainda com suas visões corrompidas, com seus corações corrompidos, achando que não precisam buscar Deus porque Jesus já salvou. Meus queridos, a graça ainda vem quando nós buscamos o altar. A graça ainda vem quando nós tomamos uma atitude de corrermos atrás do milagre. O milagre não viria para Noé, a arca não viria para Noé se Noé não construísse. Isaac não viria para Abraão se Abraão não ouvisse a voz de Deus, se Abraão não se movesse pela voz de Deus, a qual diria que ele seria pai de multidões. A partir do momento em que Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidões, Abraão tomou posse daquela palavra. Abraão tomou posse da palavra que dizia: você não será pai. Você não será pai de um filho vindo de uma serva, você não será pai vindo de uma mulher emprestada, não. Você será pai vindo de uma mulher ao qual foi fixada no seu sangue. Ou seja, Deus colocou coisas em sua vida e que nós temos abortado muitas das vezes porque temos deixado as lutas e as adversidades da vida falar mais e temos pegado emprestado bênçãos de outras coisas, sendo que a bênção de Deus já foi preparada para nós, mas nós temos desconfiado daquilo que Deus tem feito para nós, assim como Sara fez. Sara desconfiou da voz de Deus. É tempo de confiarmos mais em Deus. É tempo de nos aproximarmos mais de Deus. E como que Abraão se aproximou de Deus? Quando mesmo Abraão, por causa de sua mulher ter gerado um filho que não era para ele, que não era para Deus, mas Deus abençoou do mesmo jeito Ismael, viu? Deus, ele disse que Ismael cresceria e fortificaria uma nação, e ele fortificou. Hoje é a nação do Islã. Então muitas das vezes nós pensamos: então quer dizer que é uma nação amaldiçoada? Porque é uma nação que guerreia contra Israel? Não. É uma nação que foi abençoada porque dentro de Abraão, quando Abraão gerou Ismael, dentro de Agar, Abraão gerou fruto de milagre dentro de Agar. Agar era uma mulher que era para ser uma escrava somente de Faraó. Mas porém, Agar, ela viu a Deus. Agar, ela creu no mesmo Deus de Abraão. Isso foi o que trouxe uma identidade de bênçãos para Ismael. O que trouxe uma identidade de bênção para Ismael foi porque Ismael não veio de estrangeiros, mas Ismael veio de um homem hebreu, de um homem confiante na voz de Deus. E o que fez Isaac, filho da promessa, foi porque Abraão soube esperar. Abraão soube perseverar. Meus queridos, os nossos pecados, o nosso passado não pode interferir nos milagres que Deus tem para nós. Léo, eu já errei em tantas coisas. Léo, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Olha, eu já conquistei tudo isso. Não. Deus tem preparado coisas para a sua vida que o que você tem hoje não se compara ao que Ele pode fazer amanhã. Não se compara com o que Ele pode fazer daqui a pouco, lá na frente. Amém?
Abraão esperou 100 anos para a sua promessa. Sara esperou 90 anos para a sua promessa. Sara poderia ter esperado 70 anos se ela não atrasasse a promessa de Deus. Mas Deus, ele sabe o que faz no tempo certo. E quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós confiamos na voz de Deus, nós geramos o milagre de Deus em nossa vida. E Isaac, ele foi o milagre da promessa. Quantas promessas em sua vida têm se apagado? Quantas promessas em sua vida têm se frustrado? Quantas promessas em sua vida têm sido abortadas? Porque por seu medo, por sua dúvida, por seus questionamentos, olha, você tem falado: eu já cessei o meu ventre, eu já cessei o meu trabalho, eu já cessei a minha obra, eu não tenho mais oportunidade, meu casamento já se acabou, mas o meu ministério já se quebrou, já se acabou, agora eu preciso entrar em outro ministério, agora eu preciso correr atrás de coisas mais fáceis. Meus queridos, Abraão prosperou no deserto, Noé prosperou em meio a um lugar de águas, só tinha águas, e ali ele pôde crescer na sua intimidade com Deus. Quando Noé saiu depois daqueles anos dentro de uma arca, isolado, só ele e a família dele, só ele, Deus, ele saiu ofertando a Deus, ele saiu adorando a Deus. Então Deus quer dizer o quê? Que depois da tempestade, depois do vendaval, aquele que confia na voz, na minha voz, vai sair me adorando, não vai sair chorando, não vai sair contristando. Eu quero dizer para você, aquele que confia no Senhor não se frustrará, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que omita. O que ele tem prometido para a sua vida vai se cumprir, vai acontecer, mas você tem que parar de abortar os milagres de Deus na sua vida. Você tem que parar de rir das coisas que Deus tem prometido. Você tem que parar de duvidar das coisas que Deus tem te prometido. Deus, ele te pergunta mais uma vez: alguma coisa difícil que eu não possa fazer na sua vida? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, do que os nossos planos. A palavra nos diz lá em 2 Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Deus, ele nos diz lá em Romanos que o justo viverá da fé. Eu quero te perguntar: você tem vivido da fé? Ou você tem vivido daquilo que você tem visto? Você tem ouvido daquilo que você tem ouvido nos jornais? Você tem vivido daquilo que você tem visto na televisão? Ou você tem vivido daquilo que você tem crido através das pessoas? Quero te chamar hoje a viver do sobrenatural. Eu quero te convidar hoje a viver da cura, a viver dos milagres que Deus tem para você. E se você crê, decida hoje mudar de vida, como Abraão decidiu, como Noé decidiu, como vários outros homens de Deus decidiram. Atrai a presença de Deus com a tua santidade, com a tua integridade a Ele, com a tua busca a Ele. Amém? Neste momento, tá tocando louvor aqui, de toque de fundo. Vamos falar com Deus neste momento. Fala para Deus que você vai correr pro seu milagre, que você vai correndo pros braços dele, que você vai se firmar nele e que você não vai olhar para as dificuldades, que você não vai olhar para as suas lutas. Amém? Porque os braços, a voz do Senhor nos leva a um sobrenatural de Deus. Amém? Então feche os olhos nesse momento. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar pela sua cura, deixa eu orar pela sua fé, deixa eu orar pela sua perseverança, deixa eu orar pela sua libertação, você que crê. Amém?
Feche os olhos então neste momento. Determine a sua mudança. Seja mudança a partir de hoje. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, eu quero orar por este teu filho, por esta tua filha, Pai. Pai querido, Pai amado, muitas das vezes, Senhor, por este filho, Senhor, que tem temido, Senhor, as frustrações, por este seu filho, Pai, que muitas das vezes, meu Deus, tem deixado de correr a teus braços, de sonhar os teus sonhos, Deus. Muitas das vezes, cada situações adversas, coisas que o mundo tem profetizado a essas pessoas, cada maldições hereditárias que o mundo tem colocado na vida dessas pessoas, Deus. Mas nós cremos que o Senhor é Deus de milagre. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus, ó Pai, de graça. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que o Senhor é um Deus de milagres. Então eu quero profetizar na vida desta pessoa hoje cura, libertação, regozijo, fortalecimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós estamos segurando em Tuas mãos nesse momento, que nós estamos, Pai, confiando na Tua voz, meu Deus. Então, Pai, sara, revigora neste momento a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. A Ti, Pai, seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Amém? Então você que ouviu a voz de Deus nesta palavra, eu quero te convidar a viver o sobrenatural de Deus. Você que não é cristão, busque a Deus enquanto há tempo. Deus, Ele quer salvar a sua casa. Deus, Ele quer salvar a sua vida. Ele está te chamando para a arca dele neste momento, porque Ele está voltando e Ele quer nos trazer a presença dele neste momento. Meus irmãos, aquele que não entrar na presença dele, quando ele voltar, quando as coisas que estão acontecendo neste mundo vier, vai morrer, vai se envelhecer, vai se acabar junto com as coisas que nesse mundo têm se acabado. Mas nós esperamos uma cidade celestial, lá no céu, onde nos esperará com festa e regozijo aquele que se derramar a Ele. Amém? Você que já é cristão, você que é uma pessoa que está afastada da presença de Deus por causa do medo, meus queridos, volta ao primeiro amor, como dizem em Apocalipse 2. Volte-se para as suas primeiras obras. Adore a Deus como nunca adorou. Se derrame a Deus como uma criança. Amém? Jesus te ama. E toma essa palavra de posse para a sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer para você. O que para nós parece difícil, para Deus já foi feito. Aos olhos da fé, o seu filho já foi gerado. Aos olhos da fé, Abraão já tinha conquistado Canaã. Aos olhos da fé, Josué já tinha levado o povo até a de Canaã. Então creia, determine isso na sua vida. Amém? Jesus te ama, até a próxima. Espero você para amanhã para mais uma palavra impactante, viu? Fique com Deus. Tchau.